Olá, pessoal! Vamos iniciar, tá certo, com o nosso assunto do terceiro bimestre e nós vamos falar um pouco sobre o Teorema de Pitágoras. Nessa unidade, nós vamos falar um pouco sobre os triângulos e etc. E para iniciar esse assunto, nós vamos começar com um teorema muito conhecido na matemática, que é aquele teorema que ele vai relacionar as medidas do lado do triângulo retângulo, tá certo? Com o seu ângulo, né, interno, que é de 90 graus, para achar as medidas, né, dos elementos desse triângulo. Então vamos lá, vamos observar uma coisa, tá? Primeiro vocês têm que entender o que são, né, os triângulos retângulos. Então, quando eu tenho um triângulo, tá, gente, que ele é formado por lados onde um dos ângulos internos dele é 90 graus, tá? A gente sempre coloca assim. É como se fosse um ângulo em L, tá bom? Quando esse triângulo tem ao menos um ângulo, né, de 90 graus, então ele é chamado de triângulo retângulo, certo? E para esse triângulo, a gente tem nomes especiais aos seus lados. Então, a gente vai chamar esse lado aqui na diagonal de hipotenusa, certo? E esses dois lados vão ser chamados de catetos. Ok? Então, esses nomes específicos, a gente vai ver que eles vão ser muito usados lá na frente quando a gente for ver um pouco de trigonometria. Mas enfim, vamos lá. Ó, cada um desses pontinhos aqui, olha, de origem, tá certo? Das retas, né, que formam um lado, eu vou colocar uma letrinha aqui, ó. Vou dizer que esse é A, esse é B e esse é C, né, que são os vértices desse triângulo. E os catetos e a hipotenusa eu vou também representar por letrinhas, né, que são os lados. Então, aqui eu vou dizer, olha, aqui é o lado A, aqui é o lado B e aqui é o lado C, tá? E o que que acontece? Prestem atenção. Quando a gente representa os vértices do triângulo, tá? Ou de qualquer figura geométrica, a gente usa letra maiúscula. Quando a gente representa os lados, a gente coloca letra minúscula, ok? Então, vamos lá. Então, vamos estudar cada um desses componentes. Por isso que eu coloquei as letrinhas para representar. Ó, esse lado A aqui, ele é chamado de hipotenusa, tá? E ele é o lado oposto ao ângulo reto, que é de 90 graus, tá bom? Então, preste atenção. A hipotenusa, ele é o lado oposto ao ângulo reto. E os outros dois, né, são os catetos. Os catetos, logicamente, são aqueles que formam o ângulo de 90 graus, tá bom? O que que acontece? O teorema de Pitágoras, ele estabelece uma relação entre esses lados, ok? Então, em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Então, vamos lá. Vamos ver como é que é essa regra. Ó, a minha hipotenusa, tá? A minha hipotenusa, se eu coloco o valor dela ao quadrado, tá? Isso vai ser igual ao valor dos meus catetos ao quadrado. Então, olha, b ao quadrado mais o c ao quadrado, ele vai ser o mesmo valor para a minha hipotenusa, tá certo? E o que isso quer dizer, professora? Então, nas figuras geométricas, eu acho que vocês já viram esse assunto, né, lá no 8º ano. As figuras geométricas, elas são cheias, né, de proporções e etc. Então, uma das imagens que é mais comum é o pessoal desenhar um triângulo retângulo, tá? E aqui em cada um desses lados desenhar um quadrado, ok? E nesses quadrados, em cada um deles, eles fazerem, né, proporções iguais e vai dar a mesma medida. Então, deixa eu só pegar aqui o livro para vocês terem uma ideia. Olha, só para vocês entenderem aqui, tá bom? Ó, a minha hipotenusa, ela é formada, olha, o quadrado dela, né, o quadrado dela vai ser igual à soma desses dois catetos, tá bom? Então, vamos lá, olha, presta atenção. Nesse cateto aqui, eu tenho 9 quadradinhos
E nesse aqui, olha, eu tenho 16. Nesse aqui, eu tenho 25 quadradinhos, olha. Então, ó, se eu somar 9 com 16, vai dar 25? Vai. É a mesma coisa que ele fez aqui, olha. Esse quadrado maior é a minha hipotenusa, certo? E ela vai ser igual à soma desses dois lados, tá? Então, é daí que segue essa regra, tá certo? Enfim, acredito que vocês até já viram esse assunto, também ele é de 7º ano, mas a gente vai dar uma continuidade. Vamos ver um exemplo aqui bem fácil, tá? Então, vamos lá. Então, observem. Observe e calcule. Bem simples o exemplo, tá bom? Vamos dizer que eu tenha um triângulo aqui, olha, tá? Triângulo retângulo. E eu quero saber, por exemplo, o valor da minha hipotenusa, tá? Ok? Aí, um dos lados daqui, vamos dizer que seja... Deixe-me ver. Vamos dizer que esse lado aqui, tá certo? Ele vale 6 metros. E esse lado aqui, ele vale 8 metros, tá? E aí, eu quero descobrir o valor da minha hipotenusa. Lembrando, para eu usar o teorema de Pitágoras, eu preciso de ao menos 2 valores, né, dos lados dessa figura. No caso aqui, eu coloquei os catetos, mas poderia ser a medida de qualquer um dos dois lados, tá? Vamos lá. Então, pela regra, a minha hipotenusa ao quadrado, ela tem que ser igual à soma dos meus catetos ao quadrado. Não é isso? Então, ó, observando aqui na imagem de cima, hipotenusa é sempre o lado que é oposto ao ângulo reto. Então, nesse caso aqui, ela não tem valor, ela está representada pela letra A. Então, vou repetir aqui a letra A, tá? Igual aos meus catetos ao quadrado. Então, esse cateto aqui, que é o B, eu disse que era 6 metros, certo? Ao quadrado, mais esse lado aqui, ó, que é o lado C, ele tá dizendo que é 8 metros. Então, eu vou colocar aqui, olha, 8 metros, tá? Ao quadrado. Então, vamos descobrir o valor de A. Olha, A ao quadrado será igual a... Gente, eu não posso somar aqui, tá? Primeiro eu resolvo a potência e depois é que eu somo. Então, olha, 6 ao quadrado, 36, certo? E 8 ao quadrado, 64. Então, meu A ao quadrado será igual, somando isso aqui vai dar 100, né? Aí tem gente que diz, parou aí, professora. Então, quer dizer que o valor de A é 100? Não, preste atenção. Aqui, olha, gente, tá ao quadrado, tá bom? Pela operação matemática, né, a gente vai tirar essa potência usando a raiz dos dois lados, né? Que o inverso de potência é raiz. Só que aqui ficaria, né, no caso, mais ou menos a raiz de 100. Porém, como a gente está falando de medidas, né, a gente desconsidera o sinal negativo, ok? Mas, enfim, né? Ó, aqui, raiz quadrada de um número quadrado, a gente repete a letra, né? E a gente diz que é raiz de 100, tá? Desconsidera o sinal aqui, que isso sempre vai ficar positivo, por quê? Porque a gente desconsidera sinal negativo, porque é medida, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Raiz de 100 é 10. Como aqui é medida, 10 metros, tá bom? Então, nessa situação aqui, o meu A, ele vai ser igual, tá? A 10 metros. Aí, vocês dizem, ah, professora, não, mas 10 não deu a soma dos catetos. Gente, como eu falei, a regra diz que é o cateto ao quadrado, tá? É igual aos, tá certo? Eita, desculpa, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, ok? Então, nessa situação aqui, olha, se eu coloco que aqui A ao quadrado é 100,
e esses valores aqui somados também deu 100, então isso aqui é uma igualdade, tá certo? Então, aqui foi válido, tá certo? Então, esse é o teorema de Pitágoras. Pessoal, a gente vai ver um segundo exemplo, tá? Eu vou colocar aqui exemplo 2. Ok? Vou desenhar um triângulo retângulo. Vou colocar até ele de uma maneira aqui diferente, tá? Ok? Vamos lá. E aqui eu vou chamar esse daqui de X. X não. Vou dizer que é 25. Tá certo? Esse aqui eu vou dizer que é 24. Esse aqui eu vou chamar de Y. Certo? Vamos lá. E aí eu quero saber qual é o valor de Y. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que sempre observar quem é a hipotenusa, tá bom, gente? Sempre é assim. Sempre eu tenho que saber quem é a hipotenusa, tá? Então, a hipotenusa é todo lado que ele está oposto ao ângulo de 90 graus. No caso aqui, ó, é só fazer assim, ó. Tá oposto, tá? Os catetos são aqueles que formam o ângulo de 90 graus. Então, não importa se eu estou girando esse triângulo aqui, não. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum, ok? É só você ver que a hipotenusa sempre é o lado que não forma, tá? O ângulo de 90 graus. Então, ele tá dizendo que a minha hipotenusa, ó, só lembrando, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, tá? O que acontece? Aqui ele deu a hipotenusa, então eu vou substituir. 25 ao quadrado tem que ser igual, tá? A b ao quadrado. B pode ser qualquer um dos lados aqui, eu vou dizer que b é y, y ao quadrado, mais 24 elevado ao quadrado, tá certo? E o que acontece? Quando a gente vai fazer isso aqui, a gente vai ter que resolver a continha normalmente, tá? Sem problema nenhum. Isso aqui é potência. Então, ó, vamos lá. A gente vai fazer 25 ao quadrado, que é 625, que é igual a y ao quadrado, mais, né, o 576, tá? O que acontece aqui? Nessa situação, eu tenho que isolar o y. Então, eu tenho que passar esse valor para o outro lado, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. 625. Se aqui é mais, passa a ser menos aqui, tá? 576 vai ser igual, aí o y fica sozinho agora, ó, y ao quadrado. E aqui eu vou fazer uma continha de menos, ó. 625 menos 576. Ó, 6 para 15, 9, não é isso? Desce 1. 8 para 12, 4. Desce 1. 6 menos 6, 0. 49. Então, eu vou só trocar o lado, tá? Não vai alterar nada. Y ao quadrado é igual a 49. Lembrando que não encerrou aqui. Eu tenho que tirar esse ao quadrado. Como é que eu tiro isso? Tirando raiz quadrada dos dois lados, tá? Então, vai ficar raiz quadrada de y ao quadrado igual a raiz de 49. Então, y, né, porque aqui encerra, é igual a 7. Então, esse lado aqui, olha, tem 7. Esse aqui é metros, vai ficar metros. Esse aqui é centímetros, vai ficar aqui centímetros. E assim por diante, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Boa aula para vocês, tá bom? A atividade para casa vai ser... Vocês vão responder, tá certo? O exercício da página 102 a, se eu não me engano, 104, ok? Vou deixar tudo certinho aqui no Google Class e qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp, tá bom? Tchau pra vocês.